Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre a evolução dos meios geográficos no Brasil. Vamos tratar aí do processo de integração do território brasileiro. E para a gente desenrolar esse assunto, a gente vai usar então essas noções de evolução dos meios geográficos. Quem desenvolve as noções de meios geográficos é Milton Santos, né? É um teórico aí brasileiro muito importante para as ciências humanas e sociais, principalmente para a geografia, né? Ele faz isso ao analisar o histórico de evolução do processo de produção e das transformações que isso vai causando no espaço. Então, Milton Santos ele considera a existência de três meios geográficos: o meio natural, o meio técnico e o meio tecnocientífico informacional. O primeiro deles, né, o meio natural, é onde predominam as formas da natureza. A maior parte da existência humana se deu nesse meio geográfico, né? O meio natural ele corresponde ao período em que o emprego das técnicas esteve diretamente ligado à dependência da natureza, da qual os povos faziam uso sem causar grandes transformações nos seus ambientes. Então era um mundo composto por áreas mais naturais, menos modificadas. Um mundo em que boa parte dos povos não se fixava num lugar, mas praticava o nomadismo, ou seja, migrava para novas localidades e regiões, tentando se adaptar aos recursos disponíveis em seu meio, né? Ao invés de interferir demais nele. Né? A gente diz que as interferências na natureza existiam, mas se dava, na maioria das vezes, em menor escala, né? Com atividade de caça, coleta, pesca, né? Os cultivos, enfim. E se a gente for mencionar assim alguma revolução desse período, seria a Revolução Agrícola, algo em torno de 10 mil anos antes de Cristo, assim, no período neolítico, que é a época que muitos povos migram do sistema de caça e de coleta para a agricultura. E aí a gente começa a ter mais sociedades sedentárias, mais tribos que vão se fixando à terra para a produção agrícola e criação de animais. O meio técnico ele tem como característica a formação de meios geográficos cada vez mais repletos de objetos técnicos criados pelo homem. Então nós estamos falando de um meio muito transformado pela presença cada vez maior de maquinários. Então, é um meio geográfico muito associado a um processo acelerado de urbanização, já que os espaços urbanos são a representação concreta da transformação de espaços naturais em espaços criados, né, para organização social. E é também, principalmente, um meio geográfico associado à fase da Revolução Industrial, do século XVIII e XIX, onde a gente tem a emergência de espaços cada vez mais mecanizados, cada vez mais ligados por sistemas técnicos, né, como estradas de ferro para locomotiva, estrada de rodagem, barragem, né, para geração de energia, linhas telefônicas e por aí vai, né? É a partir daí que tudo isso vai surgindo. Então, é um meio em que surgem novas fontes de energia, né? Então, petróleo, eletricidade são exemplos. E o terceiro aí, mais evoluído, né, desses três meios geográficos, é o meio tecnocientífico e informacional. Ele passa a ser construído, concebido, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele vai ser intensificado mesmo a partir da década de 1970. Ele é o estágio em que estamos agora, né, numa profunda interação entre ciência, técnica e informação. Então, aqui nós temos as condições criadas para falarmos na integração territorial. Ah, por quê? Por conta de sistemas que se interconectam em todas as regiões incluídas nesse meio geográfico. Então, aí aparecem elementos modernos, né, tecnológicos, cabos de fibra ótica, que são mais velozes, mais rápidos, para transmitir informação, também os satélites, a rede de computadores, né, telefonia móvel, com variadas funções, drones, enfim, a robótica, né? O que nos coloca aí numa sociedade em que a velocidade da informação torna-se o principal elemento. Agora, a ideia é a gente empregar esses conceitos para entender a evolução do território brasileiro. O meio natural ele existiu numa etapa em que as grandes formações vegetais ainda eram um pouco alteradas, né, as florestas e as outras formações. O ritmo de vida das tribos indígenas que habitavam o Brasil seguia basicamente o tempo da natureza. Né? Os indígenas viviam
da caça, da pesca, da agricultura, da domesticação de animais de porte menor. Tudo era extraído da natureza, né? Então a madeira para fazer canoas, arco, flecha, a palha, né, usada para fazer cestos, rede, a cerâmica, né, para fazer pote, para fazer panela, e na pintura corporal, as tintas eram feitas a partir de plantas. Então, assim, você poderia usar o urucum para produzir o vermelho, o açafrão, né, para fazer um amarelo, e o genipapo, né, para usar uma cor mais escura, como o preto. Esse meio natural, ele começa a ser aos poucos transformado com a vinda dos colonizadores, que vão colocar as terras descobertas num contexto de exploração, né, para a economia da época. Aí teremos, então, a partir do século XVI, XVII, XVIII, a exploração mais acelerada dos ambientes naturais e também dos homens, por conta da exploração da mão de obra. Teremos também a implantação de engenhos, né, para a produção de açúcar, várias outras monoculturas, sistemas de mineração, e nesse ponto passamos a ter um território com meios técnicos ocorrendo em manchas, né, ou seja, de forma descontínua, em várias áreas dispersas pelo território, conforme nós podemos observar nesse mapa. Então, nós dizemos que o Brasil, dessa fase, ele se comportava como um arquipélago econômico, que é o mesmo que dizer que o território se comportava como um conjunto de ilhas, né, entre aspas, sem integração com as regiões do entorno, totalmente direcionadas para atender o mercado externo. Bom, agora, nos próximos slides, a gente vai analisar as mudanças que levariam o Brasil de um território arquipélago, né, desarticulado, sem integração, para um território continente. Vamos dar uma olhada aqui na legenda à direita? Temos aqui alguns símbolos, né, e o primeiro deles representa a capital federal, que em 1890 é o Rio de Janeiro. Os círculos em rosa são capitais estaduais. Aqui no mapa elas mal aparecem, né, porque o ano é 1890 e não temos cidades tão populosas para a época, com exceção de Rio de Janeiro e São Paulo, que já eram um pouco maiores que as demais. Aqui nós temos uma borda marrom que aponta qual era a zona de influência das capitais e em seguida um círculo marrom para mostrar qual é o centro econômico do momento. Aí no mapa ele aparece na região sudeste entre o eixo Rio-São Paulo. A mancha em amarelo, ela vai indicar qual era o espaço integrado à economia nacional. Aí nós temos uma área amarelada no litoral do Nordeste e outra em parte do Sudeste. Toda a área em verde mostra que a maior parte do território ainda era pouco articulada, né, com a economia e era também bem menos povoada do que as regiões mais próximas ao litoral. O traço vermelho, que é o nosso próximo símbolo, não vai aparecer nesse mapa porque ele simboliza grandes eixos rodoviários. E aqui nós não temos uma malha rodoviária que interliga regiões ou grandes distâncias. Como é que ocorria a maior parte dos deslocamentos e da comunicação entre as cidades distantes? Isso nos leva ao próximo símbolo, que é esse arco pontilhado em azul, que representa a ligação marítima ou fluvial. Nota que esse traço pontilhado, ele se estende desde o sul até o norte e entra pelo rio Amazonas, chegando até Manaus. Né? Se a pessoa precisasse sair do sul ou do sudeste, se deslocar para o nordeste e para o norte, era bem mais fácil realizar esse percurso pela navegação. Viajar pelo interior do território, sem estrada, sem infraestrutura, coberto por florestas e sertões, era uma coisa praticamente inviável na época. Nós temos uma seta rosa que mostra onde se davam as principais correntes migratórias. Né? E no mapa ela indica do Nordeste para o Norte. Por quê? Porque nessa época o ciclo econômico em alta era o da produção da borracha nas florestas e seringais do Amazonas. Né? E isso atrairia muita mão de obra do Nordeste, o que vai gerar também uma frente pioneira de novas ocupações de área, que vai chegar até o Acre e o extremo do Amazonas. Né? Bem, e quais eram as características do território brasileiro nessa fase? Primeiro, nós tínhamos um povoamento concentrado no litoral e ao longo dos rios. As regiões econômicas eram desarticuladas, né, e a comunicação se dava via marítima. O mercado interno era muito pequeno. As demandas, as produções eram sempre voltadas para o comércio externo.
Bom, e agora nós temos um mapa referente a 1940. Essa era a configuração do território brasileiro, né? Algumas capitais de estados aparecem claramente maiores, né, se a gente comparar com o mapa anterior, o que significa que houve aumento populacional. No entanto, os círculos rosas do Sudeste, né, que são as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, são de longe muito maiores. E pela primeira vez aparece um traço vermelho que representa o eixo rodoviário, né, ligando essas duas cidades e também uma outra capital do Sudeste, que é Belo Horizonte. Outra mudança interessante são as zonas de influência das capitais. No primeiro mapa, ela se limita a uma área do entorno mais próximo de cada cidade. Agora ela se amplia e interliga várias capitais, formando uma zona de influência muito maior. Notem também a mancha amarela no Sudeste. Aqui os espaços realmente integrados à economia nacional aumentam na região, incorporando também um pouco aí do Centro-Oeste, né, parte do Mato Grosso do Sul, e também uma parte do Sul, abrangendo o norte do Paraná, que é exatamente onde aparece ali o símbolo das frentes pioneiras. Ou seja, as novas áreas de exploração econômica e de ocupação estavam se dando do Sudeste para o Sul, principalmente o Paraná, onde as lavouras de café estavam sendo formadas e as linhas ferroviárias instaladas, ligando essa área à economia mais dinâmica do país. E as correntes migratórias continuam saindo do Nordeste, né? Mas se antes elas iam para o Norte por causa do ciclo da borracha, agora elas vão para o Sudeste, por conta das chances de emprego nas grandes cidades dessa região, porque ali iniciava o processo de industrialização, né? De uma forma mais robusta. E quanto às características do território nesse momento? Nós temos aí então uma integração maior entre Rio e São Paulo, né, e as regiões intermediárias. A maioria dos elementos dos meios técnicos a gente já tem instalado, né? Avanço das ferrovias, telégrafos, portos, setor bancário e comercial, e também a formação das indústrias de base, que vai se dar ali entre Rio e São Paulo, no Sudeste, que vai acabar atraindo correntes migratórias vindas de outras regiões, como do Nordeste. O nosso terceiro mapa vai apresentar as características do território nos anos 1990. O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é sobre a mudança da capital federal. Ela sai do Rio de Janeiro e agora está em Brasília, né, no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Pelo volume dos círculos rosas, São Paulo e Rio de Janeiro se tornam as duas grandes metrópoles nacionais, né? E agora nós temos eixos rodoviários conectando boa parte do território e novas rodovias em expansão entre o Centro-Oeste e o Norte, né, demarcadas aqui com as linhas pontilhadas. Nessa mesma região, nós temos as novas frentes pioneiras se estendendo no sentido centro-oeste para o norte. Isso tem a ver com as novas fronteiras agrícolas e com o agronegócio, ampliando a produção agropecuária em direção à Amazônia. Uma outra mudança em relação aos mapas anteriores é que não aparecem mais os círculos representando as zonas de influência das capitais estaduais. Notem que no lugar disso, todo o território agora está contornado em marrom, o que significa dizer que, nesse caso, não faz mais sentido, né, pensar nas regiões de influência das cidades, uma vez que agora o espaço integrado à economia nacional corresponde a quase totalidade do território, né? E a mancha amarela cobre quase todo o país, com exceção de uma área menor no norte que não estava inserida na economia nacional. Então, nós estamos diante de um mapa representando um processo de integração territorial bastante avançado e auxiliado pela implantação de uma infraestrutura, né, e por novos elementos técnicos e também tecnológicos. Então, se a gente for pegar aqui as características do território, nós temos uma maior integração territorial, conduzida aí pela evolução da malha rodoviária, né, e de outras que não aparecem aqui, como portos e aeroportos. Nós temos o maior número de empresas multinacionais presentes também, né, depois do processo de industrialização. Além que temos aí uma revolução nas telecomunicações, né, que aí aparecem aí a Intelsat, a Brasilsat, redes de TV, né, já temos aí uma cobertura do território via satélite. Vamos fazer aqui um exercício bem rápido de observação desses três mapas para associar cada um deles a um dos meios geográficos apresentados.
o mapa de 1890, ele apresenta uma condição do território entre o meio natural e o meio técnico, né, com predomínio ainda do natural. O mapa de 1940, ele evidencia o avanço do meio técnico numa escala regional, ficando de fora boa parte do território. E o mapa de 1990, ele pode ser facilmente associado ao meio técnico, científico e informacional. E aqui a gente vai analisar que o deslocamento da capital federal, saindo do litoral, né, onde era lá o Rio de Janeiro, para o interior, Brasília, foi essencial ali no processo de integração. Do ponto de vista geográfico, a criação de uma nova capital num ponto mais central do território facilita todo o projeto ali de conexões e de implantações de novas infraestruturas, né? Por quê? É um ponto logisticamente mais favorável porque ele é mais central. Ele fica mais central a todos os extremos do país. E aí essa mudança de capital federal, ela implicou em várias coisas, né? Como tirar ali a capital do centro nervoso da economia e que também é o palco, né, de potencial de mais agitação social e política, né? Também, deslocando a capital do litoral para o interior, isso ajuda na proteção em caso de invasão militar. Mas o ponto principal é que a localização da nova capital ajudou a desenvolver e articular economicamente o interior do país. Então, existe uma forte relação entre a construção de Brasília e o processo mais eficaz de integração nacional. Separei 3 questões, né, sobre esse tema dos meios geográficos no Brasil. Milton Santos propôs uma periodização para o espaço geográfico brasileiro, seguindo a sequência de 3 meios geográficos: o meio natural, o meio técnico e o meio no científico informacional. Em relação aos meios geográficos, considere as proposições abaixo. Então, se você quiser, dá uma congelada nesse vídeo, analisa novamente aí os 3 itens para poder julgar. Aqui a resposta, né? Podemos aceitar como corretas as proposições. Então, o correto seria a alternativa D. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos, né? O primeiro, ele está afirmando que o meio natural ele vai ser dominante no Brasil até a primeira metade do século XX, né? E isso não é verdade, porque a primeira metade do século XX, nós já estamos falando ali dos anos 20, 30, 40, começando os anos 50, e o meio técnico já começa a ficar mais dominante que o meio natural. Por conta disso, então, o item 1 estaria incorreto. Agora aqui a questão número 2, que já caiu no Enem. O texto diz o seguinte, né, que antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro ele teria ajudado a reduzir a concentração de terras, como nós temos aqui na letra A? Na verdade, não, né? O efeito foi o contrário, né? Como esse processo é um processo muito elitizado, materiais, que é monopólio das empresas, de grandes empresas, houve, na verdade, mais concentração de terra e não redução. Então, jamais poderia ser a alternativa A. Também por causa dessa mesma razão, houve também avanço nas fronteiras agrícolas e não estagnação, como nós temos aqui na letra D. Poderia ser a letra E, mas não é, porque a letra E fala na diminuição do nível de emprego formal. Por quê? O que ele quer saber é uma consequência socioespacial que caracterizou o mundo rural brasileiro a partir dessas novas técnicas. E aí, a gente vai assinalar a letra B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Por quê? Nesse meio técnico-científico informacional, mais ciência e mais tecnologia ajuda a corrigir o solo, também a fazer um melhoramento de sementes, né, genética, né? E isso ajuda a gente a expandir a produção e a incorporar novas terras para produzir que antes eram pouco férteis, né? Elas passam a se tornar mais produtivas.
Aqui nós temos uma questão que já caiu na Unesp e ela traz um mapa igualzinho àquele que a gente trabalhou aqui nos slides anteriores, né? O enunciado diz, né, a partir das informações do mapa, pode-se afirmar que a expansão do território brasileiro, no período assinalado, nos anos 1890, mostrou que nesse século, letra A, havia uma importante corrente migratória para o norte, mas o maior centro econômico estava na atual região centro-oeste. Se a gente for olhar o centro-oeste aqui, não tem nada, né? Letra B, o centro de maior influência econômica estava na região norte. O símbolo que nos ajuda a entender que não é a região norte o principal centro econômico é aquele símbolo vermelhinho do centro de gravidade econômica. A letra C, os focos econômicos se interligavam por malhas viárias, o que facilitava a integração e já resultava na passagem do meio natural para o meio técnico na maior parte do território nacional. Não, isso não está acontecendo nesse mapa, né? Isso vai acontecer algumas décadas depois, um processo de integração pela malha rodoviária. A letra D. O principal foco econômico era o Nordeste, a mais antiga região colonizada e pioneira na disseminação do meio técnico pelo território. A letra E. Haviam alguns focos econômicos distantes entre si, mas o maior centro estava localizado na atual região Sudeste. É exatamente esse o quadro pintado nesse mapa. Então, a alternativa correta, letra E. E com isso, então, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.